Tia Kelly está aqui para contar mais uma história para você. E isso mesmo, tá na Bíblia. E a história de hoje tá lá na Bíblia, na palavra de Deus. Não é uma simples história, é uma história verdadeira. Aconteceu de verdade. Vamos chamar a história de hoje? Chama comigo. História! Cadê a história? A história não veio. Você não chamou? Chama comigo, senão a história não vem. Chama aí, chama comigo, juntinho, ó. História! Olha, a história chegou. Isso mesmo, porque você chamou. Quando você chama, a história vem. E a nossa história está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a tia Kelly não está inventando essa história. Essa história está aqui. Ela está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Vai falar uma história de alguns pescadores. Isso, você gosta de pescar? Você já andou de barco? Sabe aqueles barcos bem grandões? Ou aquelas canoinhas, você já andou de barco? Você gosta? Que legal! Eu também amo andar de barco. Eu já andei em um navio bem grandão, mas também já andei em canoas pequenininhas. E o que acontece? As águas balançam o barco para lá e para cá. É verdade. Será que essa história tem a ver com barco? Você já ouviu falar de alguma história que está na Bíblia que fala sobre pescaria? Você gosta de pescar? Que legal! Eu gosto mais de tomar banho, de pescar eu não gosto muito, mas o meu filho ama. E a história de hoje vai falar de alguns pescadores. Você conhece algum pescador que está falando na Bíblia? Você sabe o nome deles? Isso, esses mesmo, Pedro, Tiago e João. No barquinho? Isso, no barquinho. Vamos conhecer com a tia Kelly essa história? Essa história é incrível. Eu amo essa história. Então, vem comigo para a história de hoje que está na Bíblia. Olha, a Bíblia vai nos dizer que certa vez, Pedro, depois de pescar a noite toda, juntamente com os seus sócios, Pedro, Tiago e João, eles eram sócios. Eles trabalhavam como os pescadores. Eles pegavam os peixes ali no mar, ali no lago, e depois eles vendiam. Era o que eles retiravam as suas economias, os seus gastos, eles vendiam. Era o trabalho deles, eram pescadores. Mas a Bíblia diz que certa vez eles haviam tentado pescar a noite toda. Eles jogavam as redes e não pegavam nada, nenhum peixinho. Sabe por quê? Naquele tempo não pescavam com anzóis, eles usavam redes. Eles jogavam as redes e quando eles puxavam, as redes vinham com peixe. Mas naquela noite, esses 3 homens que estavam trabalhando em barcos separados, eles não pegaram nada. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e então eles voltaram para a beira do lago, pois depois de trabalhar muito, eles estavam cansados e então eles decidiram voltar. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegaram na beira do lago, eles foram o quê? Lavar as redes, limpar a rede, sabe? Para guardar, para deixar ela limpinha, para trabalhar em um outro momento. E aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele estava passando por ali, na beira daquele lago. Ele estava o quê? Pregando a palavra, estava ensinando sobre a palavra de Deus. E a Bíblia diz que onde Jesus passava, a multidão acompanhava Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na beira daquele lago, você sabe o nome daquele lago? Genezaré, isso mesmo. Quando ele chegou ali na beira naquele lago, no mar da Galileia, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a apertar Jesus, espremer Jesus. Era muita gente que estava ali. E Jesus então olhou para um lado, olhou para o outro e pensou, esse pessoal está me apertando. Aí que Jesus viu? Jesus olhou e viu 2 barcos à beira do lago. E isso mesmo, de quem eram esses barcos? Era dos sócios, Pedro, que tinha pescado a noite toda, o seu sócio e amigo, Tiago e João.
eles mesmos, eles tinham pescado a noite toda e estavam ali agora fazendo o quê? Lavando as redes, isso mesmo. E então Jesus olhou para eles ali, o que Jesus fez? Jesus entrou no barco de Pedro. Para quê? Para ensinar a palavra. E Jesus então ficou ali, né, dentro do barco, ensinando a palavra de Deus para a multidão. E Jesus ensinou, falou do amor de Deus, né? Falou muitas coisas ali sobre o que Deus desejava. Acredito que Jesus deve ter falado sobre perdão, Jesus deve ter ensinado sobre o amor ao próximo, que nós precisamos amar os nossos coleguinhas, precisamos amar aquelas pessoas que estão à nossa volta, precisamos amar aquelas pessoas que precisam de nós. Jesus também ensinava sobre perdão, sobre nós perdoarmos as pessoas, sobre a importância de perdoar aquele que nos ofende. Jesus era maravilhoso, ele ensinava tudo isso. Sabe por quê? Ele ensinava porque ele dizia que Deus é amor e que se nós não amar o nosso próximo, nós também não podemos amar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus nós não conseguimos ver aos nossos olhos. Então, se nós não amar o nosso irmãozinho, como que nós vamos amar a Deus? Então, Jesus ali estava ensinando as pessoas, né? E aí, depois que Jesus ensinou, falou bastante coisa para essas pessoas, a Bíblia diz que Jesus então pediu o quê? Pediu para Pedro, né? Chegar aonde? Chegar para o meio do lago. Mandou ele mover e ele então começou a dirigir o barco. Para onde? Para o meio do lago. E eles foram se afastando da praia, ficando cada vez mais longe. E quando Jesus então, estava com Pedro lá no meio do barco, lá no meio desse lago, sabe o que Jesus disse? Jesus falou para Pedro: Pedro, lance as redes, Pedro. Ou seja, Jesus mandou Pedro pescar de novo. Mas o que tinha acontecido naquela noite, você lembra? Isso mesmo, Pedro não tinha pegado nada. Pedro estava cansado, Pedro estava desanimado, Pedro estava triste, porque ele já tinha tentado pescar e ele disse: Senhor, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu não pude pegar nada. Mas aí, sabe o que Pedro fez? Você acha que Pedro obedeceu a Jesus? Isso mesmo, Pedro obedeceu a Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles que Jesus manda, aquilo que Jesus nos manda fazer, nós precisamos fazer. Precisamos ser obedientes a Jesus, né? E aí Pedro falou assim: Senhor, a noite toda eu trabalhei e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei novamente as redes. Pedro estava dizendo: Senhor, eu não peguei, mas eu confio no que o Senhor está me dizendo. E se o Senhor está mandando eu jogar as redes, eu vou jogar as redes. Mas aí, sabe o que Jesus disse? Jesus disse para ele. Sabe o que Jesus disse? Disse para ele: Pedro, pega a rede, mas não joga desse lado, você vai jogar do outro lado. Pedro então fez o quê? Jogou do outro lado. E agora, será o que vai acontecer? Será que a rede vai estar vazia de novo? Eu acredito que Pedro ficou preocupado, pensou: vou jogar a rede de novo, né? Eu não peguei nada. Mas aí Pedro lançou. Pedro foi obediente, obedeceu o que Jesus falou e jogou no jeitinho que Jesus mandou, do outro lado. E quando Pedro puxou a rede, olha quantos peixes! A rede veio cheia de peixinhos. Pedro então ficou muito feliz, porque agora a rede estava cheia, né? Pedro ficou tão feliz e começou a puxar a rede. Mas a rede tinha tantos peixes, estava tão cheia, que ele não conseguia. Sabe o que ele fez? Ele então chamou os amigos, né? Começou a acenar para que os amigos dele pudessem vir ajudar. Foi aí então que os sócios de Pedro, então, né, que estavam no outro barco, veio depressa. Isso mesmo, veio aonde estava Pedro, lá no meio do lago. E a Bíblia diz que eles então puxaram aqueles peixes, puxou e pôs nos dois barcos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os dois barcos ficaram muito cheios de peixinhos. Isso mesmo, os dois barcos agora estavam cheios. A Bíblia diz que era tanto peixe, que os barcos começaram o quê?
quase foram a pique, quer dizer que quase afundaram os barcos de tanto peixe, mas não afundou não, sabe por quê? Jesus estava no barco com eles, o barco não ia afundar, porque quando Jesus está conosco, vai tudo bem, a multiplicação acontece, a alegria chega, toda tristeza desaparece, porque Jesus, ele é tudo de bom. E a Bíblia diz então, que quando isso aconteceu, Pedro ficou assustado e falou assim: Senhor, Senhor, afasta-te de mim, né? Eu não sou digno de estar perto do Senhor. Porque Pedro, ele reconheceu que ele era pecador e que Jesus era Senhor, que Jesus era poderoso. Mas aí, sabe o que Jesus diz para Pedro? Pedro, né? Ele diz para ele então, Pedro, e para os outros também que estavam com ele, doravante, ou seja, de agora em diante, vocês não serão mais pescadores de peixe, não, vocês serão pescadores de homens, isso mesmo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles chegaram então na margem ali, na beirada, eles largaram todos aqueles peixes, largaram tudo e seguiram a Jesus. Eles serviram ao Senhor, eles passaram a ser o quê? Discípulos de Jesus. Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Que Jesus também quer fazer de nós pescadores de homens. Isso mesmo, assim como Jesus chamou Pedro e os seus sócios, os seus amigos, Jesus também está chamando você, amiguinho, chamando você para ser um discípulo de Jesus, para servir a Jesus com alegria, para fazer a vontade dele. Isso mesmo, nós podemos ser também pescadores de homens. De que forma, tia Kelly? Levando a palavra do Senhor para os nossos amiguinhos, na escola, na rua, para os nossos priminhos e priminhas, falar do amor de Jesus, falar que Jesus, ele nos ama. Isso mesmo. Olha que linda história que nós aprendemos hoje. Essa história está na Bíblia, isso mesmo. Você gostou da história de hoje? Se você gostou, coloca aí embaixo, tia Kelly, eu gostei, tá bom? Olha, um beijo, tia Kelly, e a gente volta na próxima semana com mais um Tá na Bíblia.